Na internet tem muita gente que fala que o exercício aeróbio vai envelhecer, né? E então a pergunta que fica é: qual que é o cardio que vai te envelhecer mais? E aí, como é que a gente responde isso? Eu vou responder para vocês qual é, mas somente depois da vinheta. Portanto, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I beat, I get a kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Você já escutou alguém dizer que evite fazer exercício aeróbio, porque o exercício aeróbio aumenta o estresse oxidativo, aumenta a produção de radicais livres, e esses radicais livres, eles aumentam a ferrugem da célula, o que a gente chama de estresse oxidativo, e quanto maior o estresse oxidativo, mais você vai envelhecer, mais você vai encurtar os telômetros. Os telômeros são como se fosse o tamanho dos seus cromossomos. Então, quando eles encurtam, assim, a tendência é você estar envelhecendo. Então, assim, tem coisa nova aí que você está aprendendo? E aí? Isso procede? Como é que a gente pode estar discutindo isso? Bom, primeira coisa que a galera usa na internet são os argumentos que os maratonistas têm cara de indivíduos mais velhos, maratonistas de 20 anos, 30 anos. O pessoal fala que esses indivíduos têm um envelhecimento precoce. É, a coisa que a gente tem que entender é o seguinte: um maratonista ele tende a correr um ambiente que a gente chama de outdoor, ou seja, fora da academia, ao ar livre. Então, quando a gente está falando em se treinar ao ar livre, a gente está falando de um ambiente em que a gente fica em maior exposição à luz solar. Tá entendendo? E aí que tá. Por mais que o atleta passe protetor solar, bloqueador solar, o próprio suor ou a necessidade de estar repassando essa quantidade de protetor pode ser um fator que tende a aumentar a vulnerabilidade do tecido cutâneo, a exposição aos raios ultravioletas, e esse aquecimento, ou até mesmo a exposição desses raios, pode estar reduzindo a atividade ou tensegridade cutânea, especialmente porque esses raios ultravioletas tendem a aumentar a desnaturação proteica. E na nossa pele nós temos proteínas, né, como as proteínas de revestimento, as proteínas de matriz, como colágeno e por aí vai. E aí é que tá. Será que a gente está associando a própria modalidade com o aumento do estresse oxidativo ou dessa ferrugem, ou de fato a exposição a um agente que comprovadamente tende a ter um efeito deletério na tensegridade cutânea, como é o caso da luz solar? E aí que tem um problema. Não necessariamente o que? A modalidade. Por que eu falo que não necessariamente? Porque todo ou qualquer exercício feito na dose inadequada vai gerar uma necessidade de uma recuperação proporcional. Só que quando esse indivíduo ele realiza provas de ultramaratona, você sabe o que é ultramaratona? Ô produção, você sabe o que é ultramaratona? Então, gente, maratona, você sabe não? Ó, maratona 42 km para correr. Sabe qual que é um tempo bom de maratona, produção? Se o cara corre, né, com menos de 3 horas, ele já pode ser considerado um excelente corredor. Um cara que faz uma maratona abaixo de 3 horas, ele tá muito bem condicionado, tá? Mas assim, a gente sabe que na elite, atletas assim muito bem condicionados, um tempo de maratona assim da ordem de 2 horas e 5. Então a gente já tem aí 2 horas e 10, tempos excepcionais de atletas extremamente bem condicionados do ponto de vista assim de atletas olímpicos, né, campeões mundiais. E aí quando a gente está falando em ultramaratona, a gente está falando uma modalidade que o cara vai correr mais de 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros. Aí, meus queridos, aí a gente está falando aí de mais de 5, 6, quase 10 horas, até mais, desses indivíduos aí estarem correndo. Então você tem uma produção de energia muito grande
E para produzir energia, para queimar qualquer tipo de substrato, para oxidar, a gente precisa do oxigênio. E quando a gente está fazendo exercício, a gente aumenta mais a utilização desse oxigênio. E aí que tá. Basicamente, o nosso corpo ele funciona com um equilíbrio entre a produção desses agentes, que é o estresse oxidativo natural da vida, respirar aumenta essa produção. E, obviamente, como eu estou fazendo muito exercício contínuo ou intervalado, mas eu estou falando uma duração, uma necessidade energética maior, uma necessidade de manter a quantidade de energia que esse exercício precisa. Eu vou aumentar mais essa produção. E aí, o que acontece? Lá na mitocôndria, quanto maior a quantidade de oxigênios que vão sendo necessários para produzir energia, é como se eles saíssem da mitocôndria, igual pipoca. E aí, quando saem da mitocôndria e ficam vagantes e se ligando com outras substâncias no corpo, é como se esses radicais bioquímicos estivessem livres. Sacou a ideia do radical livre? O problema é quando você tem um radical livre solto com outro solto e junta, e às vezes eles transformam numa molécula que pode ser uma molécula um pouquinho mais de funções bioquímicas deletérias, funções bioquímicas maléficas e por aí vai. Só que paralelamente eu tenho o que a gente chama de efeito antioxidante. Da mesma maneira que eu oxido mais, o meu corpo ele gera algumas enzimas de proteção contra esses agentes pró-oxidantes e neutralizam isso. É o que a gente chama de balanço redox. E o próprio exercício, ele gera essas defesas. E aí, Santiago, mas e se esse estímulo for muito grande ou muito tempo e naturalmente eu não conseguir naquele momento fazer com que a quantidade que eu tenho de defesa antioxidante neutralize isso? Eu preciso mais tempo para que isso exerça, ou até mesmo eu preciso de outros agentes que vão auxiliar isso, como são os agentes antioxidantes mais vindos do que? Da alimentação. É por isso que eu posso estar aumentando o teor de alimentos com maior carga de alguns elementos, como vitaminas e minerais, que têm papel antioxidante um pouquinho maior, como é o caso da vitamina C, da vitamina E, do próprio selênio, que são elementos naturalmente que auxiliam nesse processo. E aí então a gente tem o que? Uma relação no qual não é pensar no exercício como um exercício que vai envelhecer. Não, a gente está entendendo que é um exercício que vai ter um gasto maior, mas que necessariamente precisa o quê? De uma alimentação proporcional a esse gasto. O indivíduo que faz uma ultramaratona, ele tem um gasto aí de 6.000, 7.000 quilocalorias na prova. Então eu preciso necessariamente ter aí pelo menos 7.000, 8.000 quilocalorias naquele dia de alimentação. E como ainda o corpo ele vai estar aumentar, a atividade ele vai estar aumentada, nos outros dias também subsequentes, esse aporte calórico ele tem que ser maior. Mas não é só pensar nas calorias, porque se fosse assim era só beber vodka, né? Porque 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Aí se a gente for pensar assim, é só calorias, né? Não é, porque a gente precisa ter também o quê? A gente precisa ter elementos nessas calorias. A gente precisa ter vitaminas, minerais, a gente precisa ter alguns elementos também que têm uma carga proteica, uma carga de carboidrato, uma carga também de gordura, de elementos que vão auxiliar outras reações químicas do nosso corpo e não só desnaturar a proteína como é o próprio álcool ou aumentar o catabolismo dos tecidos, como o próprio álcool. Então, assim, de uma maneira geral, esse é o racional que a gente tem que estar avaliando. E o exercício aeróbio envelhece a pele? De jeito nenhum. De jeito, pelo contrário. Ele vai estar melhorando os nossos agentes antioxidantes e vai estar aumentando a atividade como um todo, a atividade do balanço redox. Então, dizer que exercício aeróbio faz a pele reduzir a tensegridade, né, a rigidez, ou vai deixar flácido, ou besteira. Não faz sentido nenhum. A gente une, então, musculação, exercício aeróbio, ajuste da dieta, sono adequado e segue viagem. E é esse o ponto. Não faz sentido nenhum, até porque qualquer exercício, qualquer
exercício aumenta o estresse oxidativo. Que estresse? Quando a gente fala a palavra estresse, tomem cuidado, porque qualquer leve alteração do nosso corpo chama-se estresse. O problema é se esse estresse é patológico, ou seja, um estresse que me deixa totalmente desequilibrado, ou talvez mantém ao longo dos dias alterado a minha emoção, ou a minha atenção, ou os batimentos cardíacos, ou os tecidos como um todo, ou esse é um estresse natural da vida que prepara o meu corpo a aumentar a atividade quando eu estou fazendo um exercício, e depois esse exercício ele reduz. E estresse oxidativo, naturalmente, ele pode vir com o exercício tranquilamente. Agora, o quanto que a gente vai estar pensando é justamente a gente vai estar avaliando quanto tempo esse indivíduo está fazendo, e especialmente se ele está susceptível ou ele está vulnerável a agentes externos, como é o caso dos raios ultravioleta. Fez sentido para você? Muita informação profunda ou deu para assimilar? Espero que sim, mas eu gostaria de escutar. Escutar é ótimo, né? Eu gostaria de ler sua opinião aqui nos comentários. Por gentileza, coloque, participe. É muito importante a tua opinião. Obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e sempre esteja por aqui para a gente discutir e aprender mais sobre como obter saúde através da alimentação, dieta, estilo de vida, comportamento e por aí vai. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.